aprendido um pouco mais e com a ação do Senhor sobre nós. Para a glória do teu nome, eu oro agradecida ao Senhor por esse tempo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tá com a Ângela, viu, gente? Deus abençoe. Bens, glória a Deus. Eu coloquei aí na tela o que o autor vai trazer sobre o tema de hoje, né? Ele vai falar sobre oração, o que é a oração, né? O que ela requer, o que ela proporciona e para onde ela nos leva. E eu achei, assim, maravilhoso, né? Assim, cada vez que alguma irmã vem aqui e expõe, eu fico maravilhada com as exposições. Eu falo, Deus, que coisa linda, como nós temos aprendido. E aí fui eu, né, para ler lá a minha parte. Eu falei, meu Deus do céu, como é difícil da gente resumir, da gente tirar né, alguma. Porque é muita coisa boa. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E eu fiquei assim, é muita coisa boa. Falei, glória a Deus. Até andei falando com a Josi um pouquinho sobre isso. Falei, é muita coisa boa. Falei, glória a Deus, temos aprendido. Então, que Deus esteja usando aqui a minha vida também, para estar trazendo um pouquinho disso que eu me maravilhei para as irmãs, em nome de Jesus. O autor começa falando sobre a oração que Calvino, que Lutero e que o Agostinho fizeram, né, as explanações que eles fizeram nos capítulos anteriores. E aí ele fala que, na verdade, esses três autores estavam falando a mesma coisa sob perspectivas diferentes, né? Ele fala que os seus princípios se entrelaçam ali. Ele fala que Calvino escreveu com um tom mais teológico, preocupado com as doutrinas bíblicas. Lutero foi mais prático, ele escrevia um homem simples que queria aprender a orar. E Agostinho trata mais sobre a perspectiva existencial, concentrando-se mais nas motivações do coração. E aí ele vem mostrar que, embora alguns contemporâneos nossos possam querer trazer a chave da oração de sucesso, né? Que a gente vê muito hoje, a oração que Deus responde, a oração de sucesso, o segredo da oração, ele vem mostrar que isso não existe, né? Não existe o segredo, a chave da oração. Mas ele também vem dizer que a gente não pode ir para o extremo oposto e pensar que, bom, já que não existe o segredo da oração, não existe princípio nenhum. Não, né? Existem princípios, e se não fosse assim, Jesus não teria ensinado os seus discípulos a orar. Ele teria dito que não poderia ensinar, porque afinal a oração é uma coisa assim tão abstrata, tão lá de dentro, que não dá para ensinar. Não, Jesus ensinou a orar. Então, a gente tira aí desses ensinos desses autores, não um conjunto de regras, né, mas princípios. O autor traz aí alguns princípios que ele chama de pedras de toque, né, e ele diz que essas pedras de toque podem nos ajudar a verificar se as nossas orações honram a Deus e nos conectam com Ele. Ele agrupou essas pedras de toque aí em 4 grupos, com 3 pedras de toque cada um. E aí o primeiro grupo que ele fala é o que é oração. Ele fala que oração é trabalho, oração é dever e disciplina. E ele traz que a oração deve ser praticada com regularidade, com perseverança, com determinação e tenacidade. E ele fala que isso deve ser feito pelo menos uma vez ao dia. E olha só que legal. Quer sintamos vontade ou não. E aí um dos autores que ele cita, Peter Forsyth, fala que o pior pecado é a falta de oração. E não querer orar é o pecado por trás do pecado. Ele dá um exemplo assim, imagine que você mora com alguém que quase não lhe dirige a palavra. E toda vez que essa pessoa vai falar com você, em vez dela falar, ela deixa recados.
uma coisa assim bem chata, bem horrível numa convivência, né? E aí nós pensamos que palavra, né, que pode ser usada para descrever o fracasso, o nosso fracasso em nos relacionar com o nosso Criador, sustentador e redentor, a quem nós devemos até mesmo o fato de respirar. Então, o livro para mim foi assim bem impactante. A oração, ele fala, deve ser perseverante. Orar é lutar, é agarrar-se à oração durante os altos e baixos dos sentimentos, né? Não importa como nós estejamos nos sentindo, né? Nós precisamos orar, independente dos sentimentos. Às vezes a gente pensa, não consigo orar. Não estou com espírito para orar agora, né? Aí ele fala, ore até estar com espírito. Não está com espírito? Então ore até estar com espírito, né? E aí ele fala que a oração tem um efeito cumulativo. Você não está com vontade de orar, mas você vai para a oração até você estar com o espírito. Quer dizer, quanto mais você ora, mais disposto você fica a orar. Ele descreve uma experiência interessante de um autor. Esse autor chama Austin Phelps, e esse autor relata que ele ficava observando pessoas em uma galeria de arte. E as pessoas passavam horas sentadas diante de uma única obra-prima, né? E ele fala, semanas são gastas todos os anos no estudo daquela única obra daquele autor. E os amantes da arte não podem desfrutá-la plenamente até que consigam captá-la para si por meio da comunhão prolongada com a sua forma inigualável. Ele conta uma conversa com um dos admiradores da obra que disse ter passado anos olhando para um quadro e ainda achava possível, toda vez que olhava para aquele quadro, descobrir um novo toque de beleza e alegria. E aí ele traz isso para nós. Quão infinitamente mais não deveríamos nós dedicar esse tipo de atenção paciente à oração? Que quadro, pergunta Phelps, pode chegar tão perto de se parecer com um grande Deus, a quem a alma necessita conceber vividamente, a fim de conceber, conhecer a bem-aventurança da oração. Se as pessoas dedicam isso, né, esse tempo a um quadro, quanto mais nós deveríamos dedicar o nosso tempo a Deus, a conhecer Deus. E muitas vezes parece que tudo conspira para nos impedir de orar, né? Muitas pessoas, e eu me vi nisso também, é comum travarmos uma batalha em oração só para nos concentrarmos. Você vai para a oração e os pensamentos divagam. Eu tenho que colocar feijão para cozinhar, eu tenho que lavar roupa, eu tenho os afazeres, uma preocupação daqui, né? É uma luta só para se manter ali concentrado na oração. E ele fala que nenhum cristão supera a necessidade de travar essa batalha de perseverança na oração, né? Isso não é uma coisa minha só. Às vezes eu posso pensar, né? Puxa vida, por que é tão difícil manter o meu pensamento concentrado ali na oração, né? Por que o meu pensamento divaga em outras coisas enquanto eu estou em oração? Ele fala, isso não é só seu, não, né? Todo cristão trava batalhas para perseverar em oração. Então, todo cristão tem essa batalha. Eu não preciso pensar que eu estou sozinha nessa batalha e nem você. A única coisa que a gente tem que saber é que a gente precisa se esforçar. A gente precisa travar essa batalha e entrar na oração. É perseverança, é trabalho, né? Vai exigir de nós. Ainda nesse grupo que é oração, ele fala, oração é palavra, e palavra é conversar com Deus. E aí ele fala que no Jardim do Éden, Deus andava com Adão. E esse andar com alguém significa manter a amizade,
Enquanto as pessoas estão andando, as pessoas estão conversando. Enquanto caminham juntas, vão conversando. E orar em nome de Jesus e no poder do Espírito é a restauração da coisa mais preciosa que tivemos com Deus no início. Aquilo que o homem teve lá no início, no Jardim do Éden, com Deus, hoje nós temos através da oração, né? Em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Que coisa linda. E aí ele fala que há dois modos de entender a oração como diálogo. Um deles é subjetivamente, né? É os sentimentos, é dentro do coração. A pessoa que sente em silêncio e aguarda as intuições ali. E o outro modo que Deus fala também, outro modo de ouvir a voz de Deus, é principalmente por meio das escrituras, né? Por meio da palavra. E aí ele fala também que o Espírito nos convence do pecado e nos ilumina à medida que lemos a palavra, de modo que o que ouvimos por meio dela, né, ele abre o nosso entendimento. E esse é o último entendimento que devemos ter. Então, ele fala que, em relação a esses dois modos, o subjetivo e o da palavra, a gente deve ficar com esse último, né? Porque a palavra deve ser a nossa regra de fé. A gente sente muitas coisas, isso não é ele que falou, eu, né? A gente sente muitas coisas, enganoso é o coração do homem, e os nossos sentimentos devem estar balizados pela palavra. Porque, gente, tem muita gente sentindo muitas coisas aí, falando, eu já até ouvi pessoas fazendo orientação para as pessoas se separarem, né? É baseado simplesmente aqui no sentimento que Deus falou, o que ela sentiu. Mas o que a palavra de Deus nos diz a respeito disso, né? Então, a palavra de Deus é a nossa regra de fé, ela é quem baliza, né, toda experiência. E aí ele lembra que no século XVII houve aí uma disputa entre não eram os puritanos? Entre os puritanos e os quakers. Os quakers daquele da veia quaker mesmo. Os quakers acreditavam que o sentimento era suficiente, né? Embora as escrituras sejam inspiradas, eles acreditavam que as escrituras eram inspiradas, havia uma revelação nova, atual, interna, por meio do Espírito, e essa deveria ser buscada. As escrituras aí não seriam um requisito necessário. Olha só o que pode gerar isso, heresia, né? Porque as escrituras é a palavra revelada, né? Deus se revela, as formas de revelação de Deus. Deus se revela na natureza, Deus se revela pelas escrituras, e por fim, o Filho se revelou. Então, não dá para a gente descartar as escrituras, né? E considerar os nossos sentimentos, as nossas experiências maiores ou em pé de igualdade com a autoridade das escrituras. Toda experiência deve ser balizada pela escritura. Então, é tremendo isso. E a gente vê também, em nossos dias, muitas pessoas aí se balizando, né, pela sua experiência. A experiência que a pessoa tem com Deus é mais importante do que aquilo que está escrito. Perigosíssimo. A terceira palavra que ele traz nesse grupo é equilíbrio. A oração deve ter equilíbrio, ela deve ser composta de adoração, confissão, agradecimento e súplica, sem considerar nenhuma dessas coisas, uma melhor, uma impede maior autoridade do que a outra. Todas essas, deve haver equilíbrio em todas essas coisas, adoração, confissão, agradecimento e súplica. Eu vou colocar o cabo aqui para carregar o computador. Já volto, um minutinho.
Desculpa, pessoal. Precisei pegar o carro aqui porque a bateria estava acabando. Então, eu achei super interessante isso que ele nos traz. Aí, ele fala, a oração do Senhor passa da adoração e do louvor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Passa dessa adoração e do louvor, né, a petição por nossas necessidades, o pão de cada dia nos dá hoje, livra-nos do mal. Passa a confissão de pecados e a súplica por transformação interior, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, né? As ações de graças por nossas bênçãos, pois teu é o poder, o reino, o poder e a glória, e passa por nossas dificuldades, seja feita a tua vontade. Então, cada um desses princípios é crucial e nenhum é maior que o outro, ou nenhum é uma preparação para o outro, né? Todos eles devem ser considerados em mesma altura, né? Em igualdade, e interativos e estimulando uns aos outros. Entender a grandeza de Deus nos leva a uma compreensão da nossa própria condição de pecador. O reconhecimento mais profundo e o arrependimento pelos pecados resultam em gratidão a Deus, aquele a quem se perdoa muito, muito ama. Jesus falou isso, né? Quanto mais vimos o poder de Deus, mais desejamos depender dele para as nossas necessidades. Todos esses modos de orar ao Senhor devem estar presentes nas nossas orações, ser interativos e equilibrados, né? Não deve faltar nenhum desses. É o modelo de oração que Jesus nos passou, né? Então, ele nos passou uma coisa equilibrada. Isso deve constar nas nossas orações. Aí ele passa para o segundo grupo, né? Primeiro ele perguntou o que é oração, agora o que a oração requer? Graça, né? A oração se faz em nome de Jesus, baseada no Evangelho. Então, ao orar, deve-se ter a plena e grata consciência de que o nosso acesso a Deus como Pai é um dom gratuito, conquistado pelo sacrifício de Jesus, né, o Filho verdadeiro, e o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, orar em nome de Jesus não é uma fórmula mágica. Às vezes as pessoas falam, ora em nome de Jesus, como se termina a oração, fala em nome de Jesus, como se aquilo ali fosse a receita mágica para Deus atender o nosso pedido, né? Então, não existe essa receita mágica. E falar em nome de Jesus no final da oração não vai constranger Deus a nos atender e nem vai acionar as forças sobrenaturais. Nós nos apresentamos ao Pai em nome de Jesus, o nosso Redentor, e não em nosso próprio nome, é pela graça. Nós nos achegamos em plena consciência de que estamos sendo ouvidos por causa da graça preciosa na qual estamos firmados. Aí ele traz uma pergunta, né? A oração deve ser feita somente ao Pai em nome de Jesus? Ou podemos orar ao Filho e ao Espírito Santo? Ele fala, Jesus convida seus discípulos a orarem a ele, né? Ele disse lá em João 14, 13, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Mas também ensinou os discípulos a orarem ao nosso Pai. E é isso que tem prevalecido, né? Essa é a orientação inicial e ela deve ser levada a sério. E não é que seja errado ou inadequado falar com o Filho ou falar com o Espírito Santo. Nós podemos fazer isso, né? Algumas vezes nós sentimos necessidade de falar com o Espírito ou falar com Jesus, mas na maioria das vezes a nossa oração é dirigida ao Pai em nome de Jesus. Geralmente a oração é direcionada ao Pai com gratidão ao Filho e na dependência do Espírito Santo. E um autor
usa uma regra geral interessante. Ele fala: oro ao Pai com a mediação do Filho e pela capacidade do Espírito Santo. Ainda no segundo grupo, né? A outra parte que ele fala, a segunda pedra, né? Ele fala, deve ser o temor. O que a oração requer? Temor. Orar é ter o coração envolvido em reverência amorosa, né? O coração deve estar envolvido na oração. Ela não deve ser somente palavras, né? Essa foi uma queixa que Deus fez ao povo. Ele falou: esse povo me honra somente com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, é uma oração que deve partir, né, do coração. Em temor. Um sinal importante do envolvimento do coração é a reverência da grandiosidade de Deus e do privilégio da oração, né? A oração deve envolver os afetos e o entendimento correto do poder, majestade e graça de Deus. Ele conta que quando Moisés pediu para ver Deus, né, a gente lembra lá, Moisés falou: eu quero ver Deus. Deus, eu quero ver tua face, eu quero ver o Senhor. Aí Deus falou para Moisés: você não pode me ver, porque se você me ver, você vai morrer, né? Mas Moisés queria ver Deus. Deus viu aquele desejo do coração dele. E Deus falou: tá bom, então você vai subir lá no monte, eu vou colocar você numa pedra, e quando eu passar, eu vou te cobrir com a minha mão, vou te proteger, né? E aí você vai me ver pelas costas. Ele só vai ver a glória de Deus quando Deus passar, né? Isso foi lá no Antigo Testamento. Mas agora, no Novo Testamento, ele cita aqui João 1,18, né? Ninguém viu Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai o revelou. Então, nós ficamos sabendo, através dessa passagem, que em Cristo nós contemplamos a glória de Deus. Porque em Cristo nossos pecados estão cobertos. Nós ficamos como que escondidos na mão de Deus, ou seja, estamos em Cristo. E em Cristo nós podemos nos aproximar de Deus. Nós temos o privilégio de nos aproximarmos do trono da graça de Deus. E esse é um direito conquistado através da morte do próprio Deus Filho. E nós precisamos nos lembrar disso cada vez que orarmos, cada vez que entrarmos em oração. Esse temor deve estar no nosso coração. Devemos meditar sobre essa verdade até que ela nos faça vibrar de entusiasmo. Que grande coisa, que coisa maravilhosa que é isso. Eu posso entrar na presença de Deus, né, através do sangue de Jesus. Reverência amorosa não é familiaridade sentimental, né? E nem uma formalidade, eu chegar toda, né, toda formal lá diante de Deus, né, aquela formalidade distante. E aí ele cita algumas coisas aqui que eu achei interessante. Ele fala, antes de começar a orar, precisamos nos concentrar, precisamos nos despertar para a magnitude do que está prestes a acontecer, entrar na presença de Deus, né? Sugere que façamos o seguinte discurso a nós mesmos, pensarmos da seguinte forma: Deus está aqui, dentro dessas paredes, diante de mim, atrás de mim, à minha direita, à minha esquerda. Aquele que enche a imensidão desceu até mim nesse lugar. Estou prestes a me curvar aos seus pés e a lhe falar. Posso despejar meus desejos diante dele e nem sequer uma sílaba dos meus lábios escapará aos seus ouvidos. Posso lhe falar como falaria a um amigo mais querido que tenho sobre a face da terra. Que grandiosidade! Nós, diante do grande Deus, né, podemos ter essa atitude ao refletirmos sobre o fato de que agora nós somos filhos, adotados e amados, que se achegam ao Pai.
Podemos nos lembrar que temos um grande sumo sacerdote e advogado à direita de Deus e que intercede por nós. E é por isso que nós podemos nos achegar com confiança diante do trono de Deus. E ainda, né, podemos nos lembrar que o próprio Espírito de Deus habita dentro de nós, né, nos prepara, nos ajuda para esse momento. Que coisa maravilhosa. Então, agora ele vem falar sobre a impotência. No segundo grupo, né, a terceira pedra é a impotência. Né? Orar é aceitar a própria fragilidade e dependência. Nós somos frágeis, nós somos dependentes. Tem o autor que ele cita, Roel Hellesby, um autor norueguês. Ele fala que a oração é uma atitude da mente e do coração, caracterizada, acima de tudo, pela impotência. Né? Oração e impotência são coisas inseparáveis. Somente quem é impotente, de fato, é capaz de orar de verdade, pois só aquele que confessa sua completa ruína espiritual pode receber a salvação de Cristo. Ixi, minutinho que acho que não liguei aqui. Aqui, tá ligado? Agora ligou. Agora ligou. Então, a gente precisa reconhecer que nós estamos, assim, arruinados espiritualmente. Nós não somos nada, nós não podemos nada, mas nós precisamos de Deus, né? Nós reconhecermos isso, a nossa impotência, a nossa fragilidade, a nossa dependência. Nós precisamos de Deus, né? A oração é para aqueles que não contam com nenhum outro abrigo, nenhum outro recurso. Desta forma, orar é, então, conectar Jesus à nossa impotência absoluta, nosso senso de fragilidade e dependência. Aí ele lembra de Paulo. No ensino de Paulo, o Espírito nos ajuda quando nos sentimos tão impotentes que não sabemos nem como orar e nem pelo que orar. Aí o Espírito vem e nos ajuda em nossa fraqueza, né? Como se a ajuda do Espírito fosse acionada por nossa impotência. Orar é aceitar que somos e sempre seremos totalmente dependentes de Deus para tudo, para tudo. Para levantar da cama, para abrir os olhos, para respirar. Somos impotentes, somos frágeis, somos completamente dependentes de Deus. Ele entra agora no terceiro grupo e ele fala: o que a oração proporciona a nós? Ela nos dá perspectiva. A orientação reorienta a nossa visão para Deus. A oração em todas as suas formas, adoração, confissão, ação de graças e petição, reorienta a nossa noção e visão de todas as coisas. Ela traz novas perspectivas, porque reintroduz Deus em cena. O simples fato de nos dirigirmos a Deus verbalmente para falar acerca das nossas necessidades, temores, esperanças, preocupações, questionamentos, perplexidades e pecados, nos obriga, né, quase que de imediato, a pensar de forma diferente sobre tudo isso. Cada vez que você leva uma situação diante de Deus, você olha para essa situação com uma outra perspectiva. Ela muda, ela reorienta a nossa perspectiva, a nossa forma de ver. Um exemplo dessa reorientação é o Salmo 73. 73, do 17 ao 20. A gente vê o salmista lá fazendo uma reclamação. Né? Ele mostra ali, a gente vê ali um homem cheio de inveja, ressentimento das pessoas que fazem tudo de errado, abusam de outras pessoas, exploram, não honram a Deus, né? E parece que elas não pagam, né? Os seus filhos são gordos, tudo que elas fazem prospera, né? Então, a vida dessa pessoa parece que vai tudo bem.
ele está olhando para essa situação enquanto pela sua perspectiva, mas quando ele entra no santuário, aí a perspectiva dele muda, né? Ele fala que proveito há em servir Deus. Com certeza é em vão que eu tenho mantido puro meu coração e lavado minhas mãos na inocência. Todo dia tenho sido afligido e o ímpio prospera, né? Até que ele diz: entrei no santuário. Né? Ele entrou na presença de Deus, ele se colocou em oração. E aí ele discerniu que o fim dessas pessoas, né, é horrível. Essas pessoas vão comparecer diante de Deus, né? Então ele viu que vale a pena ele se manter fiel, vale a pena ele se manter puro. A perspectiva dele muda. Parece que o ímpio está prosperando, mas existe um Deus que está no controle de toda a vida, de toda a história, e ele está vendo, e todos nós vamos comparecer diante de Deus. E aí a recompensa vem, né? Então, ele tirou os olhos daquela situação, né, e colocou os olhos numa situação futura. Mas é interessante que ele fala que a oração também pode mudar a nossa perspectiva de um modo contrário, né? Porque às vezes a gente está vendo a situação de um jeito, né? De um jeito positivo, de um jeito, não, está tudo bem, vai estar tudo certo, Deus está me abençoando. E aí a gente entra em oração e a gente vê que não é bem aquilo ali, não, né? Nós não estamos tão assim no centro da vontade de Deus, não. Então, a orientação muda a nossa perspectiva. Às vezes, ele fala, a oração nos dá uma sacudida e nos faz pensar, por que eu estava tão apavorado com essa situação, né, com algumas coisas, porque as aflições vêm às nossas vidas, né, por que eu estou tão apavorado com isso? Isso não pode me ferir, Deus está comigo, né? Quando a gente fala assim, a gente deve olhar não para os problemas, mas para Deus. Nosso Deus é maior do que os problemas. Esse é um lado, né? E o outro lado é a gente ver que a gente também não está, às vezes a gente está vendo uma situação como muito positiva, e ela não é tão positiva, não. E aí, quando a gente entra na oração, a gente fala, como é que eu não enxerguei essa situação? Como é que eu fui encontrar justificativa para agir dessa forma? Então, Deus nos confronta através da oração, né? Nós somos confrontados, a nossa perspectiva muda, né? Nós passamos a enxergar de outra forma a partir daquilo que Deus nos fala, que Deus nos orienta. Nesse terceiro grupo, o que a oração proporciona, ela nos proporciona força. Oração é união espiritual com Deus. Ela é uma fonte de energia, um estado espiritual vigilante, cheio de vigor e confiante são os benefícios costumeiros da oração. Quando nos tornamos cristãos, somos ensinados a nos unir a Cristo. Isso quer dizer, entre outras coisas, que nós somos como os galhos enxertados em uma videira, a fim de que a vida de Cristo, a videira verdadeira, seja cada vez mais vista em nós. Então, a oração é uma das maneiras pelas quais a gente é fortalecido, a gente sente a seiva de Cristo correndo nas nossas veias, né, nas nossas vidas, nos galhos. Aí ele faz uma citação aqui. Assim como um alimento, a oração traz consigo uma sensação renovada de força e saúde. Quantas vezes a gente vai para a oração abatido, né, e a gente sai da oração fortalecido? Né? Então, ela é essa força. A vida de todo organismo nada mais é que a vitória contínua de uma energia superior e constantemente alimentada sobre forças inferiores e mais elementares. A oração é a assimilação da força moral de um Deus santo. Devemos trabalhar por essa vida. Para alimentar a alma, temos que labutar em oração.
A oração é o alimento da nossa alma, né? É a oração que fortalece a nossa alma. Ela é uma apropriação intensa do poder divino. Como nos preparamos de verdade para as batalhas da vida? Como nos fortalecemos no Senhor? Como nos tornamos tão sensíveis espiritualmente a ponto de conseguirmos discernir o que de fato está se passando em situações complicadas? Como termos certeza de sabedoria, do amor e do poder de Deus? É só pela oração. E aí Paulo exorta: orem no Espírito em todas as ocasiões, com todo tipo de orações e súplicas. Com isso em mente, estejam vigilantes e sempre continuem orando por todo o povo do Senhor. Então, a oração é a maneira pela qual todas as coisas em que acreditamos e que Cristo conquistou para nós se tornam de fato a nossa força. É a maneira pela qual a verdade opera em nosso coração para criar novos instintos, reflexos e disposições. A oração também proporciona realidade espiritual. A oração busca trazer ao coração a percepção da presença de Deus. Realidade espiritual. Na oração, Deus não fala apenas, ele está presente. Ele está presente ali com a gente. A oração não é somente uma atividade consciente, mas é também uma atividade reverente. Ela nos torna conscientes da presença de Deus. A gente nunca está tão consciente da presença de Deus quanto na oração. Nossa compreensão abstrata de Deus, através da oração, se torna uma experiência pessoal, existencial. Nós não apenas acreditamos na glória de Deus, nós sentimos. Não apenas acreditamos no amor de Deus, sentimos no nosso coração o transbordar desse amor. E, gente, isso não é toda vez que acontece, não, viu? Às vezes a gente vai para a oração e a gente fica ali, né? E a gente sabe pela fé que Deus está nos ouvindo. É o que ele falou, a perseverança. Você vai perseverar, e nem todo dia você vai ser aquela coisa linda, maravilhosa. Mas vai acontecer aquela coisa linda, maravilhosa, sim, quando a gente perseverar. Eu acho muito interessante quando eu lembro como Deus falava com os profetas do Antigo Testamento, que às vezes os profetas faziam uma pergunta para Deus, levavam uma questão para Deus, e Deus demorava 10 dias lá para responder, né? Hoje, as pessoas parece que banalizou demais, né? Que as pessoas vivem trazendo recadinhos de Deus. Eu falo, meu Deus do céu, que falta de reverência. Então, aqui ele fala aqui que o Espírito Santo nos auxilia na oração, despertando em nosso coração os sentimentos e graças necessários para orar corretamente. Embora a oração seja um dever, as nossas emoções durante a oração, como o temor, o maravilhamento, o amor, né, são coisas cruciais para estarmos na oração. A gente deve estar ali de forma reverente, com temor. E o Espírito Santo vai nos ajudar nisso. Ele fala que a gente deve evitar orar de maneira distraída ou apática, porque isso não honra a Deus. Eu falei, aquela luta ali que, às vezes, né, a gente está, que você está ali na oração, está orando, de repente o seu pensamento vai para aquele negócio que você tem que fazer. Hoje eu tenho que colocar o feijão para cozinhar. Então, volta para a oração. Meu Deus, eu falo comigo, meu Deus, né? Eu quero estar aqui agora, eu estou aqui agora com o Senhor. Eu não quero pensar nas coisas que estão além desse momento. É uma luta. Então, embora não tenhamos controle total sobre os nossos corações, o Espírito Santo não opera da mesma forma em todos nós, e nem em todo o tempo, né? Nem o tempo todo.
Algumas vezes podemos sentir intensamente a presença de Deus, enquanto outras vezes não, né? A sensação da presença de Deus em nosso coração é um dom divino que não podemos controlar. Os cristãos não devem ser passivos em relação a isso. Devemos meditar profundamente na verdade até que os nossos sentimentos sejam despertados, levando-nos a desejar servir a Deus. Embora o Espírito Santo não nos ajude sempre da mesma maneira, é possível experimentar a comunicação divina através da oração. Tem um autor que fala que não se trata de uma voz audível aos ouvidos ou de algo visível aos olhos, mas é uma voz de Deus, né? E uma visão, uma sensação no coração, não fisicamente captada pelos sentidos, né? Mas aquela sensação de que estamos ali e que pela oração a gente consegue entrar na presença de Deus. Chegamos aqui no quarto grupo essas pedras que ele fala, né? O autoconhecimento. O quarto grupo é para onde a oração nos leva. O autoconhecimento, a oração requer e gera sinceridade e autoconhecimento. A oração não pode começar sem humildade. Com o tempo, ela deve nos levar, além do simples senso de insuficiência, a uma profunda sinceridade em relação a nós mesmos, né? Nós, diante de um Deus onisciente, a gente deve chegar diante dele, né? Às vezes a gente fala tagarela sobre trivialidades, né, em tons de oração, mas não, Deus nos conhece, né, no profundo do nosso ser, nós não escondemos nada diante de Deus. A verdadeira oração não permite que a gente iluda a nós mesmos, ela produz uma clareza de uma visão espiritual, ela acaba com o nosso autoengano e farisaísmo, né? Superficialidade, hipocrisia. Pela oração, nós alcançamos o nosso verdadeiro eu diante de Deus. Né? Não dá para esconder quem nós somos diante de Deus. A oração não apenas requer confissão explícita de pecados e transgressões, mas também exige trazer à luz posturas, atitudes, perspectivas e desejos interiores descontrolados. Aquilo que nós não fazemos, mas Deus sabe que está lá, e muitas vezes nós sabemos que está lá também. Aquilo que nos leva a pecar, os desejos do nosso coração. É uma simples constatação de que quanto mais perto chegamos da beleza, inteligência ou pureza suprema, mais cientificamos da nossa própria feiura, estupidez e impureza. Tem alguns autores aí, alguns teólogos, que falam que nós somos bons, nós somos, né, nós fomos criados puros, bons, então a bondade está em nós. Não, a bondade não está em nós. Desde que o pecado entrou no mundo, nós somos inclinados para a maldade. E não há nada de bom, nada que possa agradar a Deus em nós mesmos. E nós temos uma luta dentro de nós. E nós precisamos reconhecer isso, que diante de Deus nós estamos nus e expostos. Não há nada que não seja manifesto na sua presença. Tudo está descoberto, né? Tudo está patente aos olhos do Senhor. As nossas máscaras desaparecem, o fingimento é inútil. O nosso relacionamento com ele deve ser total. A oração também nos leva à confiança, né? Ela requer e gera confiança serena e firme perseverança. O pensamento final de cada oração deve ser por sua ajuda. Nós pedimos a Deus a sua ajuda
para aceitarmos com gratidão aquilo que vem das mãos de Deus para nós, aquilo que ele nos envia em sua sabedoria, reconhecendo que nosso Pai conhece como ninguém o que é melhor para nós, né? Muitas vezes a gente pede coisa, nós não sabemos como pedir, né? E muitas vezes a gente pede coisas que poderia nos fazer mal, mas Deus que sabe todas as coisas, ele sabe passado, presente, futuro, ele sabe o que é melhor para nós. Então, nós precisamos pedir a ele sabedoria, ajuda para a gente aceitar aquilo que ele coloca para nós. E também somos chamados a colocar diante dele as nossas necessidades conhecidas de maneira específica, né? Clara, aquilo que nós estamos sentindo, precisando, levar a ele de forma clara, mas reconhecer que a soberania pertence a ele, e como diz a música, né? Se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Devemos evitar o extremo, tanto de não pedir nada a Deus, porque se Deus sabe tudo o que eu preciso, não, nós devemos pedir a Deus, né? Não devemos evitar, não vou pedir nada, então, né? Ou também achar que eu posso dobrar a vontade de Deus, pela vontade, né? Eu posso pedir a Deus aí e eu vou conseguir convencer Deus a me dar aquilo que eu quero. Não, nós precisamos nos colocar diante de Deus, né? Insistir em pedir. Jesus nos lembra da viúva insistente que pedia ao juiz para julgar a causa dela, e aquele juiz, por causa da insistência, julgou. Ele fala, quanto mais o vosso Pai dará se vocês pedirem. E ele fala, batei e abrir-se-vos-á, pedir, dar-se-vos-á. Então, Jesus nos ensina a pedir, a não desistir. Mas também precisamos reconhecer que Deus sabe o que é melhor para nós. E reconhecer, Deus vai dar, se ele achar melhor, e se ele achar que não, ele não vai dar, porque ele nos conhece e ele sabe o que nós precisamos. Agora vamos para a terceira pedra desse quarto grupo, né? A oração requer e gera entrega da vida toda em amor a Deus. O autor fala, ele lembra que o Salmo 66, em que ele diz, se eu tivesse acalentado o pecado em meu coração, o Senhor não me teria ouvido, né? E aí, isso daí pode nos levar a pensar que, se por acaso eu tiver pureza moral, né, Deus vai ouvir a minha oração? Então, não. Eu não posso acalentar o pecado em meu coração. Mas não quer dizer que, se eu for, Deus vai me atender. O requisito para nos achegar a Deus não é a nossa pureza moral, é o sangue de Cristo. Deus nos ouve, nós podemos nos achegar a Ele pelo sangue de Cristo. O cristão sabe que não importa o quanto ele possa ser ético ou moralmente correto, ele não pode se achegar a Deus, quanto mais pedir alguma coisa a Ele. Crentes de verdade, embora profundamente conscientes do quão imperfeito eles é o amor que eles sentem, ainda assim, eles, mesmo sendo imperfeitos, eles amam a Deus e querem amar a Deus mais do que qualquer coisa. Crentes de verdade reconhecem que, em si, ele ama Deus, mas ele vê em seu próprio membro lutando contra ele, né? Eu vejo em mim algo que me afasta de Deus. O Paulo fala, não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, né? Esse me inclina. Eu vejo em mim os impulsos que tentam me afastar da vontade de Deus. Então, Deus não nos ouve por causa
disso, né, de nós mesmos, da nossa moral. E Tiago fala sobre as nossas orações que não funcionam, né? Tiago fala que vocês pedem e não são atendidos porque vocês pedem pelos motivos errados, né? Vocês pedem para os seus próprios deleites, né? Para os seus próprios prazeres. Essa ideia de Tiago aí envolve o compromisso de pôr Deus em primeiro lugar, né? Quais são esses motivos errados aí que estamos pedindo e não estamos sendo atendidos, né? Por que que às vezes a gente pede e não é atendido? E aí ali atrás a gente falou, né? Deus conhece, né, as nossas necessidades. Muitas vezes pedimos coisas que vai trazer até mesmo a nossa destruição, se Deus nos desse. E aí ele fala o compromisso com Deus em primeiro lugar. Então, Jesus fala para a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Fala para a gente amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Então, antes que o Senhor possa atender às nossas orações, é necessário que a gente tenha esse compromisso com Ele. Porque só então nós não usaremos a oração como uma maneira egoísta de obter aquilo que a gente quer. Quando nós amarmos Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, nós vamos ser capazes de pedir as coisas não de forma egoísta, mas de pedir as coisas concernentes àquilo que Deus quer que a gente peça, né? Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O que quer dizer isso, né? Permanecermos em Jesus e as palavras dele em nós. Nós vamos querer aquilo que ele quer. E se nós querermos aquilo que Deus quer, então nós vamos pedir e Deus vai nos atender. Aí a gente vai ter realmente a ideia do que realmente importa. E aí, para finalizar, ele fala uma carta que Agostinho escreveu à sua amiga Nícia. Ele diz que não se deve começar a orar por tudo o que deseja enquanto não se conscientizar de que em Deus nós já temos tudo o que necessitamos. Deus é a única coisa que nós precisamos de verdade. Que coisa linda! Eu amei isso daqui. Deus é a única coisa que a gente precisa de verdade, né? Deus enviou Jesus, não foi para nos salvar de situações, não foi para nos dar coisas, não foi para nos fazer felizes. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. E eu achei interessante quando ele fala, um outro livro que eu estava lendo, que o autor fala que Paulo, quando orava pelos discípulos, pelos crentes, Paulo orava pelas igrejas, ele não pedia para Deus mudar a situação que aquele povo estava vivendo, mas ele pedia para que Deus fortalecesse eles, Deus desse sabedoria, direção, fortaleza, para que naquela situação, sob aquele governo, né, sob aquela situação, sob aquela aflição, eles permanecessem firmes em Deus e não abrissem mão da verdade. Então, é essa a mensagem que eu tinha para trazer do autor aqui, que eu realmente amei. Falei, Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu não sei se eu consegui passar para vocês, mas eu amei, glória a Deus. Eu fui edificada enquanto eu estava preparando. Então, obrigada por me ouvirem. Deus abençoe suas vidas e que o Espírito Santo esteja, né, continue falando conosco agora através das orações, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.